Comigo neste Essencial Now, Catarina Caria, Fernanda de Almeida Pinheiro, advogada, e Rosário Meli Castro, diretora da revista Máxima. Boa tarde a todas, muito obrigado pela vossa presença. Fernanda, comece por si. Coutinho de Figueiredo anunciou que vai avançar com um processo por difamação contra esta ex-assessora da Iniciativa Liberal. Em termos processuais, que passos é que terão de ser dados para vai ter que apresentar uma queixa por difamação ou por denúncia caluniosa. Essa queixa vai ser investigada pelo Ministério Público e o Ministério Público, depois da investigação realizada, irá decidir se existe ou não fundamento para avançar para uma acusação pública e, se existir, avançará. Se não existir, naturalmente que será arquivada. Eu estou a falar em difamação porque esta difamação é pública e já não estamos a falar bem, é um crime particular que carece de queixa, mas será aquilo que vai acontecer. De qualquer das formas, se me permite, eu tenho que dar aqui uma palavra relativamente a esta carta que foi claro. Aqui. Esta carta destas 30 mulheres que saíram em defesa de podiam ser 1 milhão. E, portanto, esta carta não prova absolutamente nada. E, inclusivamente, é extraordinariamente lesante para qualquer vítima. E eu não estou a dizer que aqui seja o caso, que a senhora seja vítima, isso é uma coisa que ainda vamos ter que apurar, se está ou não está a falar a verdade, mas nós não nos podemos esquecer que todos os dias acontecem situações como estas e outras piores do que estas, e que as vítimas levam, por exemplo, e só para dar uma ideia do que isto significa, numa violência doméstica, uma vítima pode levar entre 9 a 13 anos a denunciar o seu agressor. E, portanto, é este tipo de comportamento público em que são 30 mulheres, como se a palavra 30 mulheres valesse mais do que a de uma só, porque tivesse sido vítima de um qualquer crime, é dissuasor para qualquer vítima e não é admissível. Condena esta carta? Condeno perfeitamente, porque acho que não faz condena as sentido mulheres que, enfim, de livre e espontânea vontade, fizeram esta carta de defesa de Coutinho de Figueiredo. Esta carta não é mais do que uma defesa. Condena a atitude destas mulheres. Pronto, é porque isto é quase que uma acusação, tipo, é um ataque à eventual vítima, à suposta vítima. Connosco não aconteceu nada, e ainda bem que assim é, folgamos muito em saber isso, mas isso não quer dizer que não tenha acontecido com aquela pessoa. E, portanto, este tipo de comportamento é dissuasor. É um ataque à vítima, à potencial vítima, mas a outras vítimas. A outras, exatamente. A questão é essa, porque não sabemos se existe aqui uma vítima ou não. É a outras vítimas que já foram, ou seja, já foi provado. Rosário, partilhas da opinião da Fernanda de que esta carta destas 30 mulheres em defesa de Coutinho Figueiredo é um ataque à autora da denúncia à vítima de assédio sexual, à suposta vítima de assédio sexual. É mais claro que tem essa intenção, mas é mais do que isso. Eu acho que a parte mais preocupante é que pode dissuadir outras vítimas, potenciais vítimas de assédio, de violência de género, o que seja, de fazerem queixa, e é um ataque a pessoas que já fizeram queixa e que demoraram este tempo todo, ou que passaram por todos estes processos, e que se podem sentir atacadas, sem razão nenhuma. Por exemplo, em casos em que já foi provado. Os estudos que existem dizem-nos que a maior parte das vítimas, como estava a dizer, demoram imenso tempo para fazer... Não existe um timing para fazerem queixa. O timing, tanto na violência doméstica como no assédio, depende de vários fatores. Claro que aqui estamos a falar de uma campanha e tem essas nuances todas, podemos discutir. Mas não existe um timing. É completamente impossível falar de timing. Temos o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, do Brett Kavanaugh, em que houve uma denúncia 40 anos depois dos factos. Juiz do Supremo, não é? Sim, Supremo, e essa denúncia foi feita precisamente porque ele ia estar nessa posição e a vítima sentiu-se na obrigação de o fazer. Deixa-me passar a palavra aqui à Catarina Caria. Tu, Catarina, inclusive, na semana passada entrevistaste João Coutinho de Figueiredo nos conteúdos que estás a fazer para colocares no teu Instagram a propósito dos candidatos a Belém. O que é que achas desta carta, destas 30 mulheres? É um ataque à vítima ou é simplesmente uma defesa de João Coutinho de Figueiredo? Bom, eu acho que nós não podemos... Em primeiro lugar, não foi apresentada queixa nenhuma por parte da ex-assessora. Aquilo foi um desabafo, se quisermos, uma partilha na sua página de Instagram, e foi até para os amigos chegados, para quem utiliza o Instagram saberá que é para um número restrito de pessoas, e entretanto essa informação, aquilo era... Essa informação não está numa conta aberta, é um número restrito Era um número restrito de pessoas, entretanto não se sabe muito bem como é que foi parar à comunicação social,
O facto é que a ex-assessora continua incontactável, provavelmente sentir-se-á, caso isto não fosse intenção de ser partilhado, sentir-se-á até um pouco com a sua privacidade violada, diria, porque é um círculo restrito, era como se eu estivesse a partilhar uma situação semelhante com amigos e esses amigos decidissem partilhar e tornar pública essa minha confissão. Agora, esta carta aberta, eu acho que temos que entender no contexto de apoio à candidatura de Cotrim e não, creio, inviabilizando aquela que poderá ser a veracidade ou não das declarações da ex-assessora da É mais Iniciativa uma defesa Liberal. à Cotrim e não propriamente um ataque à eventual Certo, até porque vítima. nós na tua sabemos, opinião. claro, até porque nós sabemos que há inúmeros casos na história de que, em que numa situação, sei lá, 100 mulheres tinham uma ótima relação e uma ótima impressão de uma pessoa e depois, eventualmente, uma dessas pessoas não tem a mesma experiência. Portanto, obviamente que não é contrário àquilo que são as declarações da ex-assessora, mas também não quer dizer que não seja verdade que aquelas 30 mulheres e outras tenham, de facto, boas experiências com João Cotrim. É o meu caso, nunca, mas isso não quer dizer que outras não poderão ter o contrário a dizer. Eu sempre tive uma excelente impressão, admiração e, de facto, respeito pela figura de João Coutinho de Figueiredo. Foi, aliás, uma pessoa que, em diversas ocasiões da minha vida, sempre demonstrou ser um cavalheiro, um homem íntegro e, por isso mesmo, também acho que com um perfil indicado a candidato presidencial. Agora, não posso falar pelas milhões de mulheres portuguesas que possam ter cruzado caminho com este ou com outras figuras também candidatas ou públicas na política portuguesa, obviamente. Agora, é de facto um apoio à candidatura de João Coutinho que poderá ficar afetada reputacionalmente por este incidente. Achas que é uma mancha reputacional? Eu acho que ontem foi um dia complicado, de facto, para a candidatura de João Coutinho de Figueiredo. Em primeiro lugar, tivemos a questão das declarações infelizes relativamente ao apoio a André Ventura, que depois foi esclarecido e, aliás, o candidato admitiu o lapso e, verdadeiramente, aquilo que foram declarações menos felizes. E depois, obviamente, esta questão que eu acho importante e os outros candidatos têm estado a fazer isso e eu considero que bem para o serviço da democracia, é uma questão pessoal, de reputação pessoal, mas estas candidaturas presidenciais são extremamente ligadas ao indivíduo. São candidaturas em que a personalização da política é muito maior do que numa candidatura legislativa ou autárquica. E, portanto, acho muito bem que os candidatos estejam a imiscuir-se de qualquer comentário relativamente a esta situação, precisamente para não manchar aquilo que são as ideias de cada um para o país. Nós aqui no painel temos duas posições divergentes. Não é? A Fernanda e a Rosário consideram que esta carta, entendem que esta carta é um ataque à suposta vítima, ponto final, não há outra interpretação. até porque, a Catarina, não. A Fernanda, o que é que acha aqui da posição da Catarina? Se nós tivermos em linha de conta a declaração que foi feita, em que se diz a ligeireza com que se colocam em causa a integridade e reputação de uma pessoa é irresponsável e contribui para um clima de suspeição que não serve a verdade. Isto é uma E é aí acusação que que está lê um a ser ataque feita, como é evidente. a quem denunciou Pronto, eu este percebo eventual caso da perfeitamente série. os apoios e nós sabemos todos muito bem que as pessoas que normalmente cometem este tipo de crimes e outros bem mais graves do que estes não têm propriamente uma figura de serem pessoas vis, um ogre, que nós olhamos e dizemos está ali um criminoso. Não é assim que as coisas funcionam. Portanto, e é verdade também que estas pessoas não cometem este tipo de factos contra toda a gente. E também não estou a dizer, volto a sublinhar, que aqui seja verdade. O que eu estou a dizer é que o princípio da presunção funciona para o arguido, mas também funciona para a sua vítima. E, portanto, nós temos que tornar credíveis as queixas que nos são apresentadas, que provavelmente se a senhora estivesse aqui a dizer, eu vou dizer um absurdo, que é para exemplificar normalmente o que acontece, quando nós vamos a uma esquadra de polícia e dizer eu fui assaltada ali na rua Guerra Junqueiro, não é? Ninguém coloca em causa aquilo que eu estou a dizer. Agora, se eu for lá e disser que um determinado senhor muito conhecido, que por acaso até é candidato à presidência da República, ou a outro cargo qualquer, que me assediou, provavelmente as coisas não serão assim tão fáceis de provar. De qualquer das formas, o senhor vai ter a sua oportunidade, vai apresentar queixa, como deve fazer contra esta senhora que o está a difamar, segundo aquilo que é a sua opinião, e depois essa pessoa vai ter que se defender, enquanto arguida do processo, e vamos tentar perceber quem é que está a falar a verdade. Rosário.
Qual é a Eu tua acho opinião que não é tanto em relação aqui não é à tanto posição da Catarina? um ataque à alegada vítima, não é bem isso. É mais, não é a forma correta de responder a uma situação destas. É mais assim que eu vejo. Porque estamos a falar de assédio, é uma questão séria, é uma questão que afeta uma porcentagem de mulheres ao longo da vida. Ainda agora, as três, antes de entrarmos, falávamos sobre isso e discutíamos entre as três que todas já fomos vítimas de uma situação semelhante. E por isso deve ser tratado de outra forma. Acho que a reação imediata de ameaçar com difamação, de reagir daquela maneira, é desmedida quando estamos a falar de uma... Quer dizer, mas estas mulheres, estas 30 mulheres não poderão ter tido, por um imperativo de consciência, a necessidade de fazer esta carta não via iniciativa para liberal. defenderem João Coutinho de Figueiredo, sem necessariamente pensarem sequer que estariam a atacar a vítima? Isso pode ter acontecido, João, não é? eu não vi iniciativa liberal a dizer que quero que se apurem os factos, quero que se fale eu quero prestar todas as declarações. Não vi Coutinho de Figueiredo a dizer isso. Quer prestar declarações, quer esclarecer tudo, quer que a alegada vítima ou a pessoa que fez este post esclareça tudo. Não vi ninguém dizer isso, só vi... E há mais um detalhe. Mas, Fernanda, deixa-me reação. fazer-lhe aqui uma pergunta provocatória. Já te passo a palavra, Catarina. Ao condenar estas 30 mulheres que fizeram esta carta, porque considera, como já explicou, que é um ataque à vítima, a Fernanda não se está a colocar mais do lado da vítima do que do lado de Não, Coutinho explico-lhe porquê. Figueiredo? Porque nós temos tendência a desvalorizar sempre aquilo que é uma queixa ou uma denúncia, seja de quem for. E o nosso papel não é esse. Nós temos que apurar a verdade dos factos. E, portanto, temos que aceitar, porque esse julgamento não é feito por nós, é depois feito pela investigação, e é isso que tem que ser feito. Já agora dizer também um detalhe. Hoje de manhã saiu uma notícia do Observador que nos diz que não é a primeira vez que estas alegações são feitas por esta pessoa. Tem 2 anos. Ora bem, há 2 anos atrás isto já foi feito. Portanto, podemos questionar-nos. Então, e porquê é que na altura não foi apurado? Porque existem obrigações por parte das pessoas, porque, repare, acima de tudo o que temos aqui é um assédio laboral. Esta pessoa era funcionária do partido. Bem, pelo teor daquilo que foi escrito nas redes sociais, eu com toda a ignorância jurídica, não é? Para além de assédio laboral, é seguramente assédio sexual, até com as expressões utilizadas. Mas não é? o termo pelo menos para mim, olhando para aquilo é assédio sexual. A conduta releva do ponto de vista laboral. Porquê? Claro. Porque está Foi expressamente cometido... previsto no Código de Trabalho. É inclusivamente uma contraordenação muito grave. Tem que existir nas empresas e em todos os locais que tenham mais de 7 trabalhadores uma política de boa conduta, um código, aliás, de boa conduta, para que as pessoas se abstenham de fazer certos e determinados tipos de comentários, porque é dali o que se trata, e são, enfim, se a serem verdade, até são comentários bastante explícitos. Mas isto para dizer o quê? Não é uma coisa nova. Nós não sabemos como é que foi a reação na altura do próprio partido, porque é a entidade empregadora da pessoa, que lidou e como lidou com estas circunstâncias. E também, se calhar, ao tempo, enfim, ela diz que saiu em 2025, se deram a importância de vida e se ela se sentiu ouvida no momento em que apresentou a sua queixa. Estou a falar Fernanda, de hipóteses. esta senhora que apresentou agora aqui esta queixa contra João Coutinho de Figueiredo por assédio sexual, deveria apresentar queixa às autoridades, para além de denunciar o caso nas redes sociais? Eu entendo que se deve apresentar sempre queixa nos locais próprios, mas também não cometo esse papel de julgar uma vítima por entender fazer uma denúncia de forma pública de uma outra forma qualquer. Portanto, eu entendo que nós não temos esse direito, porque eu não sei como reagiria, nem nenhum de nós sabe, colocada naquelas circunstâncias, e o que é que faria? Eu sou uma jurista, eu sou advogada, esta senhora também é, eu iria Mas para existir uma investigação das própria. autoridades, a vítima tem de fazer queixa. Pois, mas se eu também lhe disser quantas vezes é que nós fazemos não é um crime, não é um crime não, público. a pessoa tem que denunciar. E já me aconteceu em vários processos de trabalho que tive sobre assédio, o descrédito que é dado às vítimas, mesmo quando existem factos absolutamente explícitos de que houve assédio, até pelos próprios tribunais. E, portanto, é natural que às vezes as pessoas se sintam um pouco melindradas e irritadas, principalmente quando existe este trigger, e isto existe muito, falou-se há pouco ali do caso que eu penso que é daquela situação da confirmação. Existe até um filme da HBO que é o Confirmation, que fala precisamente disso, de uma senhora que era professora universitária e que denunciou um candidato ao Supremo Tribunal de Justiça americano. Caso, eu penso que ela chama-se Annie Hill ou uma coisa assim. Exatamente, sim. É isso, não é? Pronto, e lá está, essa senhora estava na sua vida, saiu, para ela aquilo era uma coisa que não se falava, mas alguém foi atrás dela e ela acabou por denunciar. E o que é que aconteceu a seguir? Ela é que foi completamente, enfim, quase que cilindrada pela opinião pública, mesmo sabendo-se que aquilo tinha sido verdade. E, portanto, é muito complicado às vezes as vítimas conseguirem falar. E por isso é que eu acho que é dissuasor este tipo de comportamento. Porque está, de uma certa forma, a validar
uma questão que não deve ser assim. Portanto, nós devemos ouvir as pessoas e depois Catarina, apuramos. deixa-me colocar-te aqui uma questão. Tendo em conta as reações políticas de ontem, as primeiras reações, e nós daqui a pouco, com o painel de política, já vamos analisar todas estas repercussões políticas com mais detalhe. Mas tendo em conta as reações políticas ontem, Catarina, achas que esta questão do eventual assédio foi desvalorizada com as reações no sentido de que poderia ser uma campanha negra? Eu não creio que tenha sido desvalorizado. Eu acho que era por isso que eu até elogiava a própria reação dos outros candidatos, no sentido de considerarem um assunto demasiado sério, obviamente, para estar a ser discutido como um assunto ou como uma arma nesta campanha eleitoral. E, portanto, aí acho que se fez um bom serviço à democracia e àquilo que será também as eleições no dia 18 de janeiro. Agora, há uma questão que é, para mim, importante salientar. Obviamente que qualquer questão que manche a reputação, a imagem, o bom nome de um candidato presidencial a poucos dias das eleições deve ser imediatamente sanado. Se eu fosse candidata às eleições, a minha preocupação era que pudesse provar ou pudesse efetivamente defender o meu bom nome a partir do momento em que esta informação saísse, porque sendo esta informação, depois de apurados os factos, falsa, o que é certo é que o dano já será feito. João Coutinho de Figueiredo iniciou esta campanha eleitoral com 7% das intenções de voto nas sondagens. Agora andará nos 20%. Está mais coisa, menos coisa. É o segundo candidato, portanto, garantidamente, segundo as sondagens, tem uma margem de erro de 4%, poderia ir à segunda volta. Nós não sabemos até que ponto este dano reputacional poderá ter consequências na sua campanha. Uma campanha que me permitem avaliar do ponto de vista político notável, não só com o aproveitamento das redes sociais, com a capitalização do seu eleitorado mais jovem, por ser um dos poucos candidatos que nos debates trouxe sempre assuntos relacionados com Portugal, quis sempre afastar dos dramas e de algumas conspirações relativamente a outros candidatos e que agora, obviamente, no momento em que está a terminar a sua campanha, é minada a sua credibilidade, minada a sua imagem, com uma declaração que pode ou não vir a ser verdade e que, portanto, obviamente, eu compreendo a reação e compreendo também a reação das 30 pessoas que vieram defender a João Coutinho de Figueiredo. E, aliás, atrevo-me a dizer que se eu fosse perguntar às 30 pessoas que vieram apoiar o candidato João Coutinho de Figueiredo se também condenam atos de assédio sexual, se já foram vítimas de atos de assédio sexual, eu tenho a certeza que sim, porque todas nós, como ainda há pouco discutíamos em off, já tivemos momentos em que fomos vítimas de assédio sexual. Rosário, tu achas que o assédio sexual aqui ficou em segundo plano por causa da campanha eleitoral e das reações de ontem? As reações que temos visto nas redes sociais, do que eu tenho acompanhado, não mostram que a campanha que os números dele vão ser prejudicados. Claro que isto é completamente subjetivo, é uma leitura que eu estou a fazer, mas não me parece que mostre isso. Ainda é muito cedo para isso. E ainda é muito cedo. Isso, mas o que se tem visto é muito apoio e que esta é uma situação injusta, portanto não me parece que que vai ter uma consequência assim tão direta por agora. Se calhar noutros países teria, mas em Portugal também tem uma mentalidade muito específica ainda, isso não vai acontecer, não me parece. Mas para ti a questão do assédio foi relegada para o segundo plano? Sim, para mim a gravidade desta situação é essa, sim. Porque claro que isto é uma situação de uma palavra de uma pessoa contra a outra. Nós não sabemos nem de um lado nem do outro, exatamente como estávamos aqui a dizer. O problema aqui é a forma como se lidou com a situação do assédio. Tem estas camadas todas, dificuldade de timing, dificuldade de... É preciso pensar o que é preciso para uma rapariga desta idade ou de outra idade, mas aqui estamos a falar de uma rapariga jovem, o que é preciso para uma rapariga numa situação destas, que coragem é que tem que reunir dentro de si própria para fazer uma acusação destas. E lá está, não estou a dizer que é verdade ou não, mas isso foi deixado para segundo plano quando é uma coisa completamente... Não foi respeitado, não foi devidamente respeitado nem valorizado, na tua opinião? Pode mudar a vida de alguém e que aqui é visto como uma coisa completamente gratuita. Pode ter sido ou não, mas na maior parte dos casos, e o que se sabe, os dados que existem é que as denúncias falsas são completamente residuais. Tal como também se sabe que para ir olhar para os números do assédio e da violência de género, ir olhar para denúncias não serve de nada, porque as denúncias são muito poucas. O país então estaria ótimo em termos de violência de género. Tem que se ir olhar para, tem que se fazer outro tipo de inquéritos. Há muitas cifras negras.